Você sabia que existe um pecado que Jesus declarou ser imperdoável? Sim, entre todos os erros que um ser humano pode cometer, há um que Deus jamais perdoará. Isso pode parecer assustador, mas, ao mesmo tempo, é algo que precisamos entender profundamente. Talvez você já tenha se perguntado: será que eu cometi esse pecado? Existe chance de salvação para mim? Hoje, vamos mais fundo sobre o que a Bíblia diz sobre esse pecado, que tem condenado um certo grupo de pessoas ao inferno desde os tempos de Cristo. Mas, antes de mergulhar nesse mistério, precisamos compreender algo essencial. O que realmente são pecados e por que alguns deles têm consequências espirituais tão graves? Este vídeo é bem mais do que sobre teologia explicada de forma simples. É sobre você e a sua relação com Deus. Minha promessa é que, até o final, você terá uma visão clara sobre o único pecado imperdoável e como jamais cometê-lo. Além disso, você saberá exatamente quais são os dois tipos de consequências dos pecados segundo a Bíblia e por que isso é tão importante. E se até o final você sentir que este conteúdo te edificou, deixe seu like para que mais pessoas também conheçam as verdades bíblicas. Combinado? Antes de tudo, precisamos deixar algo claro. Muitos acham que todos os pecados são iguais diante de Deus, mas alguns deles têm mais peso espiritual do que outros. Veja, não estou dizendo existem pecados que Deus aceita. Ele abomina todos os pecados, sem exceção. Contudo, alguns são piores do que outros. E esse entendimento é crucial para nós aqui. Vamos ver o que a Bíblia realmente ensina sobre isso e descobrir quais são as diferenças. Pecado é uma palavra que muitos de nós ouvimos desde pequenos, mas você já parou para pensar no que ela realmente significa? A Bíblia nos dá uma definição simples e profunda. Pecado é errar o alvo. É quando nos afastamos da vontade de Deus e seguimos caminhos contrários ao que Ele planejou para nós. Em Romanos 3, verso 23, está escrito: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, veja só, quando falamos de pecado, muita gente logo pensa em grandes erros, como roubar, matar ou cometer adultério. E sim, esses são pecados. Mas também existem pecados que parecem menores aos olhos humanos, como uma mentira ou um pensamento invejoso. Porém, aos olhos de Deus, todos são sinais de que nos afastamos dele. O que diferencia os pecados não é apenas o ato em si, mas as suas consequências. Alguns têm efeitos mais imediatos e visíveis. Por exemplo, um assassinato pode destruir famílias e deixar cicatrizes emocionais profundas. Já uma mentira pode não parecer tão grave, mas pode criar desconfiança, quebrar relacionamentos e, pouco a pouco, nos levar para mais longe de Deus. Por outro lado, existem as consequências espirituais do pecado, que vão muito além do que podemos ver. Todo pecado nos separa de Deus porque Ele é santo e perfeito. Mas há pecados que carregam um peso espiritual ainda maior. A blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, é grave porque rejeita diretamente a graça de Deus. Imagine que o pecado é como sujeira. Se nos arrependermos, Deus está disposto a nos limpar, a nos purificar. Mas se rejeitarmos o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado e nos guia ao arrependimento, estamos recusando a única solução para essa sujeira. É como estar doente e se recusar a tomar o único remédio que pode nos curar. E aqui entra a importância de entendermos o papel do Espírito Santo. Ele é quem trabalha no nosso coração, nos mostrando onde estamos errando e nos chamando para voltarmos para Deus. Sem Ele, não há arrependimento genuíno, e sem arrependimento, não há perdão. E é aqui que muitas pessoas travam. Elas sabem que precisam mudar, mas não sabem como lidar com as tendências da carne que insistem em afastá-las de Deus. Talvez esteja vivendo essa batalha agora. Eu já estive no seu lugar, e por isso quero te contar algo importante. Satanás usa nossas fraquezas como parte de seu plano para atrasar e corromper os filhos de Deus. Por isso, eles prendem, machucam e afastam você do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu te afirmo, existe um caminho para a liberdade. Eu segui e deu certo. Estou falando de um guia prático, baseado na palavra de Deus, para vencer pecados e vícios da carne, e começar a viver em comunhão com Deus. É um processo que vale a pena. Pois enquanto estamos presos nisso, até nosso psicológico fica abalado. Mas aqui está a saída desse labirinto. Na descrição e no primeiro comentário fixado você vai encontrar o link para o guia bíblico para vencer seus pecados que afastam de Deus e começar a viver um novo em sua vida. Então, se você sabe que precisa de mudança para viver com Deus em 2025, clique agora no link para começar hoje mesmo a derrotar o inimigo e a viver o extraordinário de Deus. Não deixe o inimigo continuar te levando para longe de Deus e atrasando suas bênçãos. Decida usar o poder da palavra de Deus para viver as grandes coisas que Ele tem preparado para você.
Agora que entendemos o que é pecado e porque alguns têm mais peso espiritual, vamos mergulhar no que Jesus falou sobre o único pecado imperdoável. Para entender o que Jesus quis dizer sobre esse pecado imperdoável, precisamos voltar no tempo e olhar para o contexto. Na época de Jesus, havia um grupo de líderes religiosos chamados fariseus. Eles eram conhecidos por seguirem rigorosamente as leis de Deus, mas, ao mesmo tempo, tinham corações endurecidos e não aceitavam que Jesus era o Messias prometido. Em Mateus 12, encontramos um episódio importante. Jesus estava fazendo algo incrível, expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo. Imagine a cena: pessoas sendo libertas, testemunhando o poder de Deus bem diante dos seus olhos. Mas os fariseus, ao invés de reconhecerem que aquilo era obra de Deus, fizeram uma acusação terrível. Eles disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Em outras palavras, eles atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo. Jesus então responde com uma explicação clara e lógica. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Em outras palavras, é impossível que Satanás lute contra si mesmo. Isso não faz sentido. E é aqui que Jesus dá um aviso muito sério, registrado em Mateus 12, versos 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Essa passagem é forte, não é? Jesus estava deixando claro que, mesmo que alguém o critique ou fale contra ele, ainda há chance de perdão. Mas quando alguém rejeita o Espírito Santo, essa pessoa está recusando o único caminho para se reconciliar com Deus. Os fariseus estavam vendo a atuação do Espírito Santo diante de seus olhos, mas, por orgulho e dureza de coração, decidiram rejeitar essa verdade. Eles não estavam apenas errando, estavam deliberadamente fechando a porta para o arrependimento. Bom, agora que nós já entendemos o peso espiritual dos pecados, surge a questão: então, por que existe um pecado que Deus nunca perdoa? O que Jesus quis dizer com isso? E como podemos evitar esse erro? E ainda, o que exatamente é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos mergulhar no ensinamento dele e desvendar esse mistério. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total e deliberada da atuação de Deus. É quando uma pessoa, com plena consciência, decide negar o papel do Espírito Santo em convencer do pecado e conduzir ao arrependimento. Veja bem, não estamos falando de dúvidas ou até de momentos de fraqueza na fé. Questionar ou errar faz parte da caminhada de todo cristão. O próprio Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, o negou 3 vezes, mas depois se arrependeu e foi restaurado. Blasfemar contra o Espírito Santo é algo muito mais profundo. É um estado de coração endurecido, onde a pessoa não sente mais arrependimento, não reconhece mais o pecado e rejeita completamente a graça de Deus. Pense nisso como alguém que está preso em um abismo. O Espírito Santo joga uma corda para salvá-lo, mas essa pessoa, por escolha própria, ignora a corda e decide permanecer ali. Sem essa ajuda, não há como sair do abismo. Jesus deixou claro que esse é o único pecado que não tem perdão, porque, sem o arrependimento, o perdão não pode acontecer. É como um médico que tem o remédio para curar uma doença, mas o paciente recusa o tratamento. Mas aqui está algo importante para você refletir. Se você está preocupado em saber se cometeu esse pecado, isso é um bom sinal. Isso significa que o Espírito Santo ainda está trabalhando no seu coração, convencendo do pecado e chamando-o ao arrependimento. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente mais essa tristeza pelo erro, porque já rejeitou completamente a ação de Deus. Por isso, o alerta é sério, mas também cheio de esperança. Enquanto há arrependimento, há perdão. Deus está sempre de braços abertos para aqueles que se voltam para Ele. Além de abertos, também ter entendimento para compreender a grande misericórdia de Deus para conosco. Para isso, precisamos falar sobre o Espírito Santo e, porque entender o papel dele é essencial para tudo que vimos até aqui. Quando Jesus estava para retornar ao Pai, ele prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Santo para estar com eles e em nós. Em João 16, verso 8, Jesus diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é como uma voz interior que nos alerta quando estamos no caminho errado. Sabe aquela sensação de incômodo quando você faz algo errado, mesmo que ninguém mais saiba? Ou aquele desejo de mudar e ser uma pessoa melhor? É ele agindo no seu coração, trazendo consciência do pecado. Mas o trabalho do Espírito Santo não para por aí. Ele também nos leva ao arrependimento, que é mais do que sentir culpa ou remorso.
Arrependimento é reconhecer que erramos, desejar mudar e buscar a graça de Deus para recomeçar. E, mais importante, é por meio do Espírito Santo que somos conduzidos à salvação. Sem ele, não conseguiríamos reconhecer nossa necessidade de Jesus. Se você sente tristeza pelos seus pecados e deseja se reconciliar com Deus, isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo na sua vida. E essa é uma boa notícia, porque enquanto ele estiver falando ao seu coração, há esperança e perdão. Para concluir, vamos responder algumas dúvidas que muitas pessoas têm quando ouvem falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A primeira dúvida é: ter dúvidas ou até críticas sobre Deus é blasfêmia? A resposta é: não. Questionar ou até enfrentar momentos de crise na fé não significa blasfemar contra o Espírito Santo. Veja o exemplo de Tomé, um dos discípulos de Jesus. Ele duvidou que Jesus havia ressuscitado até que pudesse ver as marcas dos cravos. Mas, mesmo assim, Jesus o acolheu e restaurou sua fé. Duvidar é humano, e Deus entende nossas limitações. O que Ele quer é que, mesmo nas dúvidas, continuemos buscando a verdade em Ele. A segunda dúvida comum é: como saber se eu cometi esse pecado imperdoável? Essa é uma pergunta que preocupa muita gente, mas a resposta pode trazer alívio. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente arrependimento, tristeza pelo pecado ou desejo de mudança. Se você está assistindo a este vídeo, preocupado com o estado do seu coração, isso por si só é um sinal de que o Espírito Santo continua agindo em você. Ele está te chamando para se voltar a Deus e buscar o perdão. Lembre-se do que Jesus disse em João 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Portanto, se você sente dor no coração pelos seus erros, saiba que Deus está de braços abertos, pronto para perdoar e restaurar a sua vida. Agora vamos trazer tudo isso para a sua vida prática. Como você pode reconhecer a ação do Espírito Santo no seu dia a dia? Primeiro, o Espírito Santo nos dá consciência do pecado. Ele nos mostra onde estamos errando, mas não para nos condenar. Pelo contrário, ele faz isso para que possamos corrigir nossos caminhos e nos aproximar mais de Deus. Segundo, ele nos dá o desejo de pedir perdão e seguir a Deus. Quando sentimos essa vontade de mudar, de buscar uma vida mais alinhada com os princípios de Deus, é o Espírito Santo nos guiando. Então, eu te convido a refletir: você tem ouvido o Espírito Santo? Ele está te mostrando algo que precisa mudar na sua vida? Talvez seja o momento de dar um passo de fé e responder ao chamado dele. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração e mostrado áreas em que você precisa de mudança, não deixe isso passar. Ele vai te ajudar a romper com os hábitos que te afastam do Senhor e a viver em liberdade espiritual. Clique no link da descrição e aproveite esse chamado de Deus para dar um passo de fé e transformação. Não deixe o inimigo continuar te levando para longe de Deus e atrasando suas bênçãos. Use o poder da palavra de Deus para vencer e começar a viver as grandes coisas que Ele tem em sua vida. E lembre-se, o arrependimento é uma oportunidade, não uma punição. É Deus dizendo que ainda há esperança para você. Então, se achar que é a hora de acessar o mapa para sair do labirinto do pecado, seja ele qual for, clique no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Antes de terminar, quero fazer algo especial. Vamos orar juntos, de forma simples e direta, para que você possa sentir a presença de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo dessa forma. Senhor, eu venho diante de Ti com um coração sincero e arrependido. Sei que, muitas vezes, falhei, e que meus pecados me afastaram de Ti. Mas, hoje, eu quero Te pedir perdão. Reconheço que sou pecador e que, sem Ti, nada posso fazer. Eu não quero mais viver longe da Tua presença. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que Te desapontei, por todas as palavras e atitudes que Te ofenderam. Perdoa-me por ter rejeitado a Tua voz e ignorado o Teu Espírito Santo. Eu abro meu coração agora e peço que Tu me purifiques e me restaures. Senhor, quero me reconciliar contigo, voltar ao Teu amor e viver conforme a Tua vontade. Jesus, Tu és o meu Salvador, e eu creio no Teu poder de perdão. Por isso, entrego a Ti toda a minha vida. Me guia, me fortalece e me ajuda a seguir o caminho que Tu preparaste para mim. Que o Teu Espírito Santo me conduza e que, a partir de hoje, eu viva cada dia mais perto de Ti. Senhor, muito obrigado por Tua graça e Tua paciência conosco. Obrigado por enviar o Espírito Santo para nos convencer do pecado e nos guiar ao arrependimento. Eu oro por cada pessoa que está assistindo a este vídeo, que elas possam sentir Tua presença agora, reconhecer o Teu amor e se render completamente a Ti. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e a seguir o caminho que tens para nós.
Louvado seja o teu santo nome, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com esta oração, declare seu amém nos comentários abaixo. E eu quero encerrar com uma frase para você levar consigo: enquanto houver arrependimento, haverá perdão. Nunca desista de buscar a Deus. Se você foi tocado por essa mensagem, deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e se inscreva no canal para receber mais mensagens como essa. E olha, apesar de termos falado bastante sobre pecado neste vídeo, conseguiria me responder quais são os piores pecados? Posso afirmar que são os pecados sexuais. Mas quais são eles? Se quiser obter este entendimento à luz da palavra de Deus, clique neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela e descubra os 7 pecados sexuais proibidos da Bíblia. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, e que Deus te abençoe poderosamente.